Eita, eita, ei, povo, bom dia, bom dia! Mais uma manhã nós estamos de volta no Café com Jesus. Manhã de graça, renovo, fortalecimento. Uma manhã que tenho tanta convicção de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque assim o Senhor nos escolheu para esse tempo. E eu fico assim tão maravilhada quando eu ouço os testemunhos do que Deus tem feito. Às vezes nós olhamos assim e dizemos, ah, meu Deus, todos os dias, acordar cedo para o café com Jesus. Poxa, é tão bom. Se nós parássemos para avaliar o quanto é bom nós termos esse tempo com Deus, de pararmos, ouvir a voz dele. E lembrando que o café com Jesus não tem que começar aqui não, no programa não, tem que começar antes, viu? Antes de eu estar aqui, eu já tive meu tempo com ele, então é isso aí. De parar, ouvir a voz dele, a direção dele para nossas vidas, entender o que ele realmente tem para mim e para você. Lembrando também que nem sempre Deus vai falar o que eu gostaria de ouvir, o que você gostaria de ouvir. Você percebeu que cada manhã Deus tem um café, algo diferente? Eu digo se a mesa está preparada em nossa frente. O anjo com a bandeja em suas mãos e servindo a cada um de acordo com as nossas necessidades. Mas tem situações que você diz, Senhor, eu gostaria tanto se eu fizesse isso. O Senhor diz, não. E aí você fica triste, mas o não também é resposta de Deus para nossas vidas. O não é o Senhor nos ensinando e nos dando limites. Você está vendo como nós estamos vivendo uma geração bem complicada? Porque muitas vezes tem faltado limites. Deus é um Deus de limites. Isso é um Deus de amor, que está sempre disposto a agir em nosso favor. Então vamos orar. Opa, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, da forma como o Senhor tem agido em nossas vidas, da forma como o Senhor tem se revelado para nós, Senhor. Obrigado mesmo. Obrigado por Jesus naquela cruz. Senhor, aquela cruz era para mim, era para meus irmãos. Mas a tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu filho, Deus. Sem defeito, Senhor, sem pecado, para morrer naquela cruz por nós. Que amor é esse, Senhor? Nos faz realmente valorizar esse amor. Nos faz focar os nossos olhos no Senhor. Nos faz entender a direção do Senhor. Toma cada pessoa que vai participar desse café nessa manhã. Deus, que elas venham ser alcançadas pelo Senhor, elas venham ser impactadas pelo poder do Evangelho, Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir o nosso louvor oficial do Café com Jesus. Você vai ouvir agora, direto de Cabo Verde, Café com Jesus. Claro,
meta da vida. Esse caminho que tá levando, Pai de Deus, esse verdade da libertação. De mais desse mundo, irá para quem que crê. Para tudo sempre, que é para não viver para tudo sempre, que é o caminho que tá levando, Pai meu Deus, é verdade tá libertando, de mais desse mundo, virá para quem que crê. Para não viver para tudo sempre, que para não viver para tudo sempre, que para não viver para tudo sempre, que para não viver para tudo sempre. Que para não viver a tudo sempre. Deus mostrando vai derramando quando ele morre lá na cruz, quando estava ainda no pecado, vai trazendo luz. Deus mostrando vai derramando quando ele morre lá na cruz, quando estava ainda no pecado, ele trazendo luz. Deus amando de tal maneira que deu seu filho Jesus, para todo aquele que crê na Ele, cada morre da brilha, cada tem outro caminho sabe, se anda sem Jesus, na vida pode transforma, se entrega de coração, cada tem outro caminho sabe, se anda sem Jesus, na vida pode transformar, se entrega de coração. Deus amado de tal maneira que deu seu filho Jesus, para tudo que crê na Ele, cada morre da vida. Deus amado de tal maneira que deu seu filho Jesus, para tudo que crê na Ele, cada morre da. É uma verdade, Deus Jesus, para quem crê. Você crê? Eu creio. Tem que crer, minha gente. Bem-aventurados que não viram e creio, creio. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, eu creio no amor dele por mim, eu creio no amor dele por você. Se você crê, ele é. Se você não crê, eu quero dizer a você, ele vai continuar sendo. Eita, eita, deixa eu aproveitar também, desejar a você que está fazendo aniversário hoje. Deus derrame da graça da sua vida, sobre a vida da sua família, renova as suas forças. Olha, gente, ontem o irmão Alberto, o pai fez aniversário domingo, o irmão Alberto fez ontem, teve bolo. Eu não vi um pedaço desse bolo, não tem nada não, mas eu perdoo. Eu escolho perdoar, porque eu quero ir para o céu, então eu libero ele, libero o bolo, mas é melhor mesmo. Pelo menos o livramento que Deus me deu, porque se eu comer coisa doce demais, posso engordar e depois eu vou ter que ir para academia, não tem dinheiro para academia. Olha o problema que vai ser. Oh, Jesus, obrigado pelo livramento, que esse bolo não chegou aqui, meu pai. Deixa eu dar um oi a Jefferson Dias, Nancy, Rosa Vitória, Deus cuide da irmã da graça, obrigada a você, Liana, Lica, minha amiga, um bom dia para você e para sua família. Você que eu ainda não vi, porque você não colocou nenhum bom dia, nenhum nada ali,
Então, coloca lá, dá um linkzinho para eu saber que você está conosco. Compartilhe para que outras pessoas venham ser abençoadas nessa manhã e no Café com Jesus também. Nós temos um caderno de oração. Eu quero convidar a Lourdes. Lourdes é a mulher do caderno, minha gente. Ela tem todo tipo de caderno. O caderno que você imaginar, a Lourdes tem. Agora tem um caderno amarelo, que misericórdia. Eu estou correndo esse caderno amarelo. Não vou nem contar para vocês que caderno é esse, viu? Mas deixa ela, pode orar, Lourdes, pode orar, Lourdes. Amém, amém, povo de Deus, amém. Muito bom dia, mundo, muito bom dia, Café com Jesus. Cuidado com esses cadernos, todas elas têm um significado, amém. Então, amarelo tem sido bênção, ó glória, amém, Jesus. Mas vamos no verde, porque o verde é geral, amém. O verde já engloba o teu nome, a tua família, o teu processo. Então, vamos estar aqui em oração pelo verde, amém. Aleluia. Oremos ao Pai nessa manhã. Glorioso Deus eterno, Pai. Pai, nós te glorificamos, te damos a honra, te damos a glória por mais essa manhã da tua presença, Pai. Pai, em nome de Deus, obrigado pelo fogo de vida, obrigado por esse despertar, obrigado, Pai amado, por mais essa manhã que tu nos permite na tua santa, poderosa presença, Pai. Pai, nós somos dependentemente de ti para tudo, Pai amado. Pai, que nessa hora, nesse momento, eu estou orando, aclamando pela saúde, Pai amado. Vai na frente de cada situação que estou passando ali, Pai amado, cada enfermidade, Pai amado, cada exame médico, cada consulta médica, cada sala de operação nessa hora, cada acidente grave, cada doente que se encontra em estado gravíssimo, aquele estado de coma que o médico declarou que hoje a máquina iria ser desligada, Pai amado. Pai, opera milagre ainda hoje na terra, Pai amado, porque eu sei, ainda existe milagre aqui na terra, Pai amado. Eu vivi esse milagre aqui na terra há 5 anos atrás, Pai amado. Gratidão, Pai amado, por me curar do câncer lá atrás, Pai amado. Pai, eu te entrego nas tuas mãos toda a enfermidade, Pai amado, porque o Senhor é médico dos médicos. Quem declara o último ponto final é o Senhor, Deus. Deus, entrego nas tuas mãos, amado. Pai, nesse caderno também temos processos de familiares que estão em iminência de separação, Pai amado. Pai, que haja uma reconciliação nessa hora, Pai amado. Vai representar a caixa de separação, todo o espírito familiar que leva as pessoas a separarem após um casamento, Pai amado. Pai, que haja uma comunicação entre ambas as partes, Pai amado. Pai, eu vivi esse processo lá atrás. Eu estava separada 3 anos atrás e houve um diálogo, houve uma conversação, houve pessoas que Deus colocou no nosso caminho, que hoje, Pai amado, pela glória do Senhor, o meu casamento é restaurado, Pai amado, porque houve um diálogo, sim. É fundamental que num casamento que haja um diálogo, povo de Deus, antes que chegue no processo de divórcio, antes que aquele processo de divórcio chegue ao fórum, chegue à mão do advogado. Ei, sente e conversa com ambos os casais, sentem e conversem, coloque os pontos nos is, primeiramente deixa-o falar, depois falas tu também, porque mulher, infelizmente, tem muito argumento, é não é? Eu sou mulher, sim, tem muito argumento, sim, mas lá atrás, quando houve aquela conversa, quando houve aquele diálogo, eu vi que havia coisas que em mim tinham que ser mudado, e eu tive que ceder a minha vida também, tive que ceder o meu comportamento também. Então eu vos peço nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, onde está a ficar essa live? Tu que estás em processo de separação, analisa a tua vida primeiramente. Quando tu entregaste a tua vida para Cristo, tu prometeste a Deus que esse casamento até que a morte vos levasse. O que é que se passou? Qual foi o ponto de separação? Houve falha? Analisa o teu comportamento, analisa. Antes que assine o papel, antes que venha acesso a um segundo, 10º casamento. Porque não pensa que é solução. Segundo, 10º casamento não é solução. Se no primeiro não deu certo, desculpa que eu te diga, nem o segundo vai dar certo, nem o quarto vai dar certo. Quem sabe o erro está em ti. Desculpa que eu te diga esta manhã. Eu não sabia que eu estou a falar isso, porque no passado eu tive que me corrigir a mim mesma, porque eu era muito autoritária, eu era muito mandona, era tudo cor-de-rosa em casa, porque eu não queria azul, não queria verde, queria cor-de-rosa, porque eu era autoritária. Então eu vos peço nesta manhã, tu que estás em estado de separação, em processo de separação, analisa o teu processo primeiramente, antes que chegue ao ponto de haver uma separação, principalmente quando aquela casa tem crianças. Aquela criança vai sofrer com atos da separação, vai sofrer. Então senta e analisa perante Deus. Pai, entrega nas tuas mãos esse processo de separação, que haja reconciliação. Nós oramos para que haja reconciliação.
Pai, integra tuas mãos também porta de emprego, Pai amado. Aqui, irmãos, temos que ir à porta de emprego, Pai amado. Vai na frente dessa entrevista, vai na frente dessa resposta, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Esse contrato de trabalho que termina este mês já, que termina este ano, Pai amado. Pai, entra com providência desde já, Pai amado, em o nome de Jesus, Pai. Entra com providência. O Senhor sabe a necessidade de cada casa, de cada lar, Pai amado, que não falte nem farinha, nem azeite naquela casa, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, nesse caderno também temos projetos, mas projetos que nós entregamos nas tuas mãos. Faça a sua vontade, não a nossa, Pai amado. Pai, envie pessoas para nos ajudar no nosso projeto. Envie pessoas que nos ajudem, não somente em oração e em jejum, mas também que ajudem financeiramente, sim. É necessário, povo de Deus, que haja pessoas que nos ajudem financeiramente, sim, porque há gastos. Há gasto em cada evento, há gasto em cada projeto, que o Pai Todo-Poderoso venha enviar pessoas que têm sede para nos ajudar, em nome de Jesus, Pai. Também entrego nas tuas mãos os ministérios do mundo inteiro, vai capacitando os pastores, os missionários, os presbíteros, os levitas da sua casa, os que estão a seguir nessa hora, mas vai na frente, protege e guarda, entra com entendimento, sabedoria, liderança, conhecimento, faça que eles andam somente na tua vontade, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, que nessa hora vem contra as crianças, adolescentes, jovens, vem das suas mentes a tua palavra, vai repreendendo todo o espírito satânico, todo o espírito hereditário, todo o espírito da maldição, vai cancelar nessa hora, Pai amado. Pai, proteja as crianças do mundo inteiro, sim, principalmente a mente do ser humano, Pai amado, porque infelizmente o que estamos a viver, infelizmente em geral, nós temos visto uma nação, um povo, que a mente tem sido uma mente desumano, uma mente satânico. Acontecimento que tem acontecido nos últimos tempos, falamos, Deus, temos a misericórdia do seu povo. Criança que já escolhe o seu próprio sexo, criança que declara mãe ou pai, eu quero ser lésbica, eu quero ser gay. Pai, vai na frente dessa causa, amado. Pai, ser humano que não aceita o facto do simples ato, já pensa em suicídio, já pensa em matança, amado. Olha quantas mulheres que infelizmente ao longo deste ano foram assassinadas. Mente satânico, mente diabólico, mente que não tem ligação do Espírito Santo, Pai. Pai, vai capacitando. Há bem pouco tempo em Cabo Verde, uma jovem faleceu. E quando faleceu através do seu cônjuge que matou ela, deixou uma filha de 4 anos, chamado, entre outras meninas que morreram, entre outros assassinatos que têm acontecido, Pai amado. Pai, aquela mente que viola, aquela mente que rapta, aquela mente que maltrata, Pai amado, vai na frente, Pai do céu, toca na mente do ser humano, Pai amado. A gente não consegue ter esse domínio, mas Pai, tu podes ter, Pai amado. Tu vês tudo, sabe de tudo, Pai amado. Vai na frente dessa causa, Pai amado. Entra com libertação, Pai, liberta-se o povo desse cativeiro, vai libertando, Pai amado. Se foi algo lançado sobre a família, se é espírito da maldição na família, venha aqui proteger, venha cancelar nessa hora, em o nome de Jesus, Pai. Pai, entregue nas tuas mãos a nação, vem contra a nação que está em guerra, Israel, povo da Palestina, povo da Ucrânia, povo da Rússia, países que estão em guerra, países que já se declararam em guerra nessa hora. Oh, Pai amado, Pai querido, declara paz, Pai. Nós temos ver a paz para a nação. Paz pelo mundo, em o nome de Jesus, Pai. Pai, que nessa hora vai ao encontro daquela casa lutada, Pai amado. Nesse exato momento, há uma família que está na direção do funeral. Há uma família que recebeu uma notícia, Pai. Pai, dá estrutura, dá consolo, dá confortamento, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço, como tenho pedido ao longo das orações, ao longo deste ano todo, Pai amado, nos conforta, nos dê força para quando chegar esse dia da má notícia, que possamos estar fortes, firmes na tua presença, Pai amado, em o nome de Jesus, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, eu te entrego nas tuas mãos nesse momento de hoje, Pai, vai na frente, amado, vai nos capacitando, revestindo, nos guardando esse momento, Pai amado, entrego nas tuas mãos a plataforma do Zoom, entrego nas tuas mãos a plataforma do Facebook, os irmãos que estão ali também têm os seus pedidos de oração, que o Senhor vai na frente desde já, entra com resposta, arranca toda tristeza, toda humilhação, toda ansiedade, toda depressão, todo o espírito da morte, toda má notícia vai cancelar nessa hora, entra com livramento, com restauração, com cura, com salvação, em o nome de Jesus, Pai, que possamos ter uma quarta-feira abençoado na tua santa poderosa presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.
Amém. Obrigado, Lude, Edson Ribeiro, Deus abençoe. Irmão Severino, irmão Severino está conosco, meu irmão Severino. Gigo Santos, Deus abençoe. Beatriz também, nessa manhã está conosco. Desde já, gente, vamos fazer isso, vamos fazer uma modificação, né? O Café com Jesus, se o Café com Jesus direciona todas as coisas, nós temos que estar atentos a ouvir a voz dele. Gostaria de convidar a pastora Anice para estar orando nessa manhã já, por Ellen. Ellen Braga vai estar trazendo a palavra do coração do Senhor e vai estar falando conosco também sobre o nosso workshop que vai ter aqui em Cabo Verde. Quem está aqui, eita, vai aproveitar. Agora quem não está, alguns estão me pedindo até, Patrícia, não vai filmar não, Patrícia não pode participar online não. Eu vou conversar com ela isso aí, depois a gente vê. Pode orar, pastora Nice. Amém. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Vamos estar orando, né, pela missionária e que o Senhor venha preparar os corações nesta manhã. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Senhor, neste momento, Senhor, eu, em primeiro lugar, te agradeço por mais essa oportunidade, te agradeço pelo Senhor ter me despertado, Senhor, para estar aqui ouvindo a tua palavra, Pai. Pai, eu quero colocar diante do teu altar a vida, Senhor, da missionária Ellen. Peço, Deus, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame, Pai, da tua graça, do teu Santo Espírito sobre ela nesta manhã, Pai. Peço também, ó Deus, que o Senhor venha já preparando os corações, os terrenos, para que essa semente venha cair em terreno fértil, para que venha nascer, crescer e prosperar, Pai. Pai, no nome de Jesus, já vai repreendendo toda e qualquer retaliação do mal sobre a vida da missionária. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastora Anice. Ellen Braga, a palavra está com você. Deixa Deus te usar nessa manhã. Vocês me ouvem bem? Tá claro o meu som? Ótimo. Então, boa madrugada para todos, porque vocês estão tomando café, eu ainda estaria dormindo. Patrícia, você vai ter que acrescentar a bandeirinha dos Estados Unidos lá na chamada do Café com Jesus e botar 4 da manhã. Então, eu também estou muito grata por ter acordado mais cedo. É um prazer estar com vocês, é muito precioso estar com vocês e a gente está com muita expectativa. Eu e Lia Groff, uma missionária de carreira também aqui da base, eu a convidei para me acompanhar nessa jornada até Cabo Verde. Quando comecei a orar, eu falei, bom, algo que eu costumava fazer sozinha quando morava no Brasil e depois de casada com o Celso e durante o nosso tempo na China, que era viajar para ministrar. Mas dessa vez, como o nosso filho está na escola, nesse período não vai ser possível Celso e Tomás irem juntos, o que seria maravilhoso. Celso iria amar fazer essa viagem. Então, meus rapazes ficam, e aí eu convidei Lia para fazer parte dessa jornada comigo. Lia tem 8 filhos, ela é casada com o N. Celso, N e Rebeca são os diretores da nossa base aqui, que a gente chama de Jocum Medicine, ah, bem no meio oeste americano. Então, se vocês gostam de neve, minha gente, neve que derrete e amontoa, vocês são muito bem-vindos aqui. A gente está na primavera. Normalmente a primavera é mais chuvosa aqui, parece o outono do Brasil. Mas a gente está tendo neve em plena primavera. Ontem a temperatura caiu bastante, então a gente está com cara de inverno ainda, mesmo já estando na primavera. Mas eu e Lia estamos muito animadas para estar com vocês. A gente tem estudado bastante, gastado bastante tempo. Se eu mostrar minha mesa para vocês, ela está cheia de livro, de anotação, de material para poder servir vocês da melhor maneira. E isso está ligado com o que eu quero compartilhar hoje. Talvez alguns perguntem, Ellen, por que um workshop sobre liderança bíblica, né?
Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que a gente está vivendo tempos de urgência, né? A gente está caminhando cada vez mais para perto, né? Nós somos um povo que entende a história não como ciclos, porque ciclos fazem com que a história é, rode e volte para o mesmo ponto, né? Quando a gente pensa a história, estou no novo ciclo da minha vida. Se a gente for olhar biblicamente, ciclo não é uma forma saudável da gente estar e reconhecer a vida, porque o ciclo faz com que você caminhe e volte exatamente para o mesmo ponto. Quando a gente tiver no nosso workshop aí, vocês vão entender isso melhor, porque a gente vai explorar bastante o livro de Juízes, mostrando que o povo de Israel, por 7 vezes ali naquele livro, vive ciclos de apostasia, ciclos de pecado. Ah, eles abandonam Deus, adoram outros deuses. Aí a gente vê o segundo elemento desse ciclo, né? O primeiro, então, eles adoram outros deuses, abandonam o Senhor, acendem a ira de Deus com isso, e daí vem um opressor, um povo inimigo que os submete à escravidão por muitos anos, e a tendência dentro do livro, esses anos de opressão irem aumentando. E aí eles vivem um arrependimento naquele momento, né? Clamam a Deus, então Deus suscita, levanta um libertador que os livra da mão daquele opressor e eles desfrutam um tempo de paz. Ah, e depois disso, esse libertador morre e eles voltam a fazer exatamente a mesma coisa, abandonam o Senhor e vão atrás de outros deuses. Então, o próprio livro mostra por 7 vezes ciclos de pecado, ciclos de apostasia. Então, como cristãos, nós somos convidados a olhar a história de maneira linear. Ela tem começo, tem uma durabilidade, uma duração, e ela tem um fim. E o fim, normalmente, os cristãos do Apocalipse amam ver o fim da história como um tempo de destruição. Mas se a gente lê o livro de Apocalipse de uma forma mais adequada, a gente entende que esse fim da história é um recomeço, é um mundo novo, é Jerusalém descendo à terra e Deus estabelecendo, através de Cristo, o seu reinado para sempre. Então, a história que começou lá num jardim termina numa cidade, em um mundo restaurado, onde Deus é o centro dessa cidade. Então, por que eu estou falando disso tudo? Nós estamos caminhando para esse tempo de fim, onde o próprio Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, onde mudanças cataclísmicas e cósmicas aconteceriam até que Jesus volte e transforme e restaure todas as coisas. Então, para que a gente viva tempos de urgência, nós precisamos de líderes que entendam a urgência dos tempos que nós estamos vivendo. Então, hoje, como uma preparação para esse workshop de liderança bíblica que a gente, literalmente, daqui a um mês, eu e Li estamos embarcando, né? A gente está para partir daqui de Madison no dia 27 de abril e chegar aí para estar com vocês ainda na madrugada do sábado ou sábado à noite por conta da nossa diferença de horário. Mas, literalmente, daqui a um mês a gente está para estabelecer fundamentos bíblicos na vida de irmãos e irmãs em Cabo Verde. Patrícia me contou que o pessoal já começou a fazer sua inscrição, já começou a fazer seus registros. Então, a ideia é que a gente use esse tempo para construir entendimento bíblico do que significa ser um líder de urgência para tempos de urgência. E eu quero
usar a vida de um homem que entendeu as urgências do seu tempo, os desafios do seu tempo e respondeu ao Senhor de forma adequada. Eu queria compartilhar hoje com vocês sobre a vida de Caleb, que deve ser conhecido de todos, né? Normalmente é admirado por muitos, ou para alguns ele fica na sombra e a gente acaba falando muito só de Josué e esquece da pessoa de Caleb, que dentro de uma geração inteira que saiu do Egito, a partir do ministério de libertação e de juiz e de profeta exercido por a Moisés, foram os dois únicos homens que ficaram vivos de uma geração inteira que saiu do Egito, né? Então, depois de sair do Egito, toda aquela jornada de 40 anos pelo deserto, por conta do tipo de coração que o povo de Israel tinha, por eles terem desprezado o Senhor, se rebelado contra o Senhor, desprezado as promessas do Senhor e os benefícios do Senhor. Deus tinha prometido uma terra, Deus tinha prometido fazer deles uma nação, Deus tinha dado a eles já a constituição dessa nação, que eram os 10 mandamentos. Eles simplesmente se rebelam contra isso tudo. E era impraticável para Deus levar um povo em rebeldia para um recomeço, trazer aquele povo para dentro da terra prometida, para dentro de Canaã, era a proposta de um recomeço. O que Deus começou lá com Adão e Eva, e não foi possível por conta deles terem se rebelado, Deus estava ali com aquele povo de Israel proposto a recomeçar, não mais com um casal, mas com uma nação inteira, um novo tempo. E era para que Israel fosse luz para as nações e atraísse as nações para reconhecer Yahweh, Jeová, como o seu único Deus verdadeiro. Só que Israel falha nisso, já na primeira geração saída do Egito. E eles vivem exatamente o que eles falam para Moisés. Já ali no livro de Números, eles viram para Moisés, em uma das suas muitas murmurações, eles falam assim para Moisés: quem dera a gente morresse aqui no Egito, a gente morresse aqui nesse deserto, porque foi para a morte que você nos tirou do Egito. Lá a gente tinha nossos alhos, nossas cebolas. Agora pensa escravo botando banca, né? Mas foi o que eles fizeram. Lá no Egito a gente tinha as nossas cebolas, agora você trouxe a gente aqui para esse deserto para morrer em busca de uma terra que a gente nunca vai ver, que a gente nem tem certeza se existe. Então Deus falou: ok, é isso que vocês creem, que essa terra não existe e que vocês foram tirados do Egito para morrer no deserto, então que seja assim. Toda aquela geração pereceu no deserto. E dos 12 espias que saíram do acampamento para olhar a terra e fazer um mapeamento da terra, eles realmente voltam com frutos maravilhosos. Era uma terra que produzia, tinha um solo adequado, né, para produzir alimento. Voltaram com cachos gigantes de uvas e outros frutos da terra, mas o coração de 10 daqueles espias, como nos conta o livro de Números, mostra para nós que mesmo vendo de forma concreta que a terra era como Deus tinha dito que ela era, uma terra que manava leite e mel, o coração deles não fica abraçado ao que Deus disse, mas eles olham para os gigantes da terra e dizem: eles vão nos devorar, porque aos olhos deles nós parecemos como gafanhotos. Nós vamos parecer pão que eles vão esmagar, eles vão tornar a gente como migalhas de pão. Eles se veem menores do que Deus
os vê. E Josué e Calebe, então, naquele momento se levantam. Não é assim que funciona, não. Nós precisamos nos ver, nós precisamos viver, nós precisamos avançar para essa terra e entrar para dentro dessa terra a partir da forma como Deus nos vê e a partir da promessa que Deus nos fez. Então é assim que a gente tem Josué e Calebe, principalmente Calebe entrando na história nesse momento, porque até então Josué era aquele cara, era o homem que acompanhava Moisés em tudo que Moisés fazia. Então, quando Moisés começa a ir para a tenda da congregação, que ainda não era o tabernáculo, que ele armou uma tenda fora do arraial e nessa tenda ele buscava o Senhor, a gente já vê a menção do nome de Josué, porque Josué acompanhava Moisés, vocês devem lembrar disso, e ficava na tenda da congregação enquanto Moisés estava lá dentro buscando o Senhor. Então, de alguma maneira, Deus já estava preparando Josué desde a sua juventude, quando ele saiu já do Egito, ainda provavelmente adolescente, jovem, para aquilo que Deus tinha para ele no futuro. Então, na hora de estabelecer um sucessor, não foi difícil para Deus enxergar no meio daquele grupo todo a pessoa de Josué, porque ele já estava ali juntinho de Moisés. Mas a gente tem Calebe entrando na história. Calebe era da tribo de Judá e ele, juntamente com Josué, viraram tanto para Moisés como para os anciãos de Israel, como para todo o povo, e disseram: Nós não podemos subestimar a terra que o Senhor nos deu, nós não podemos subestimar a promessa que o Senhor nos fez. Se ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó que essa terra seria nossa e se responsabilizou por nos dar essa terra, então é ele que vai nos ajudar a vencer os gigantes que existem na terra. Então, a partir disso, Calebe era um guerreiro, por isso ele foi escolhido como um dos espias para entrar na terra, né? Para poder mapear a terra, fazer reconhecimento da terra. Era necessário que isso fosse feito. Foi a ordem que Deus deu a Moisés para que esses espias fizessem isso. Então, a gente chega, ao tempo da conquista. Josué entra em Israel, entra em Canaã, naquele momento ainda, na Terra Prometida, e eles começam todo um processo de conquista. O livro de Josué é um livro de muitas batalhas. Se eles tivessem executado todas as batalhas que precisavam ter sido executadas, a gente não teria o livro de Juízes em seguida, mas no livro de Josué se inicia todo um processo de batalhas, de conquista e posse da terra, e isso faz com que o povo começasse a ser treinado para a guerra, começasse a ser equipado para a batalha, equipado para a guerra. E muitas dessas batalhas, principalmente na direção sul de Canaã, são lideradas por Calebe. E a gente chega então lá no capítulo 14, se você está com a sua Bíblia e deseja abrir a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, no capítulo 14 de Josué, a partir do verso 6 até o verso 15, há toda uma descrição de quem é a pessoa de Calebe e que tipo de líder ele foi dentro da sua geração. E a partir dessa leitura, então, a gente vai tirar alguns princípios, algumas características do líder que Deus está levantando, do tipo de líderes e do tipo de coração que os líderes que Deus está levantando para esses últimos capítulos da história, até que a gente entre nesse mundo novo de Deus, restaurado de Deus, o tipo de líder que ele precisa usar para usar, o tipo de coração que esses líderes precisam ter enquanto avançam para a conquista e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Da mesma maneira que aquele povo estava entrando e tomando posse da terra prometida para estabelecer Deus como rei naquela nação,
Hoje também nós somos desafiados a viver uma vida que traz os céus para a terra, que estabelece o reino de Deus na terra. Então, que tipo de vida nós estamos sendo convidados a ter enquanto estabelecemos influência nos lugares onde vivemos, nos lugares onde atuamos? Então, a vida de Caleb vai mostrar para a gente um pouquinho do perfil dessas pessoas que Deus deseja usar, desses líderes que Deus deseja usar para os últimos capítulos da história. Então, capítulo 14 de Josué, a partir do verso 6, a gente lê o seguinte: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. E o relato dele foi positivo, se a gente lembra bem. Meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar vivo dele. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os gigantes da terra, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os gigantes, e a terra repousou da guerra. É um relato curto, né? De alguns versículos, 10 versículos falando sobre esse homem chamado Caleb, mas por 3 vezes há um adjetivo, há um substantivo também relacionado a Caleb que precisa ser parte da nossa vida. Foi um homem que perseverou naquilo que Deus havia falado. Então, ontem foi o meu dia, nós como Jocum Internacional estamos em 3 dias de oração em jejum que começou ontem, né? Então nós vamos nesse movimento de estar buscando Deus com jejum, com clamor, com arrependimento, a partir do relato de Joel 2,15, porque desde que Loren foi graduado, partiu para o Senhor, nós começamos a entender como Jocum no mundo todo que Deus está nos levando para tempos novos, para uma estação nova. E não há condições de começar uma nova estação sem que o Senhor seja o centro da nossa vida, sem a certeza de que Ele está no trono, que é o lugar onde Ele precisa estar, como centro e como rei da nossa vida. Então, ontem foi no meu horário, eu peguei o período de 9 da manhã a 10 horas da manhã. Então, depois do nosso tempo aqui do Café com Jesus, eu vou dar uma respirada e já vou para o meu tempo de oração. Deus me falou sobre esse homem, e por isso eu quero trazer essa reflexão para nós.
Deus está levantando uma nova geração de líderes com um coração semelhante ao coração de Caleb. E nesse texto de Josué 14, 6 a 15, a gente pode ver alguns traços do coração desse homem, do caráter desse homem, da atitude desse homem. Então, Deus está procurando por homens e mulheres decididos a perseverar nas promessas de Deus. Às vezes nós concluímos e pensamos que líderes fortes são aqueles que nos levam para grandes conquistas e seguimos esses homens, acreditando que eles vão nos levar para a vitória no Senhor. Mas por 3 vezes nesse texto, a gente vê que a base da vida de Caleb não eram as conquistas. A base da vida de Caleb foram as promessas, foi aquilo que Deus disse que faria. Então, por 45 anos, Caleb esperou para ver o cumprimento das promessas de Deus. Então, ele foi um homem que decidiu perseverar, ele decidiu viver em função, ele decidiu esperar pelo cumprimento das promessas do Senhor na vida dele. Isso seria a maior conquista da vida dele, ver a concretização daquilo que Deus falou se tornando realidade. Uma outra coisa que a gente vê nessa fala de Caleb, conversando com um amigo Josué dele, né? Você sabe o que o Senhor falou através de Moisés, a meu respeito e a teu respeito. Era um homem de memória viva. Nós precisamos de líderes que tenham uma memória viva, que não esqueçam do que Deus nos falou. Hoje, a gente vive num mundo de muita tecnologia, né? E a gente pode passar muitas horas do nosso dia navegando em imagens e em palavras do que pessoas colocam nas plataformas, né? No Instagram, para quem tem TikTok, no WhatsApp, no Facebook. Muita gente coloca imagens e normalmente alguma coisa escrita relacionada a essas imagens. Só que muitas vezes nós gastamos o nosso dia nos alimentando de imagens e de palavras de pessoas que a gente nem conhece, que a gente nunca viu na nossa vida, talvez a gente nunca vai ver, mas a nossa memória não é capaz de conter, de registrar o que Deus disse para a gente nesse livro, nessa escritura. Caleb decidiu viver em função daquilo que ele ouviu do Senhor uma vez e ele nunca mais esqueceu. Se passaram 45 anos e ele ainda lembrava o que Deus falou a respeito da vida dele, do que Deus falou que faria por ele e pela descendência dele. Aos 85 anos, Caleb já era casado, Caleb já tinha filhos, Caleb já tinha netos. Quando a gente chega no final do livro de Josué e no primeiro capítulo de Juízes, a gente vê a expressão de uma das filhas de Caleb, que é Axa, e ela é ousada igual o pai, vai lá e pede um terreno para o pai, né? E eu te peço também que você me dê um território que me dê condições de plantar e colher nesse território. E o pai dá para ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Isso é o que é dito sobre Axa, a filha de Caleb. Então, foi um homem que estabeleceu família, que a família dele cresceu, ele viu provavelmente seus netos antes de morrer. Ele se estabeleceu na terra que Deus prometeu a dar para ele, porque ele manteve vivo na memória o que Deus falou para ele, o que Deus prometeu para ele. Então, a memória que esse homem tinha, a memória viva que esse homem tinha para o que Deus falou, o ajudou a perseverar naquilo que ele havia ouvido do Senhor. Então, memória e perseverança caminham juntas. A gente não é capaz de se manter numa linha
numa vida se a gente não for capaz de lembrar o que Deus falou para a gente. Então, nós precisamos de líderes que tenham memória e que tenham a decisão de perseverar naquilo que Deus prometeu fazer, naquilo que Deus prometeu dar, e não nas invenções da nossa cabeça ou nas invenções dos nossos tempos. Então, Caleb nos ensina a sermos líderes decididos, a ter uma memória viva sobre o que Deus falou e sermos decididos a viver em função, a perseverar nas promessas que Deus nos deu. O Caleb também nos ensina que líderes para tempos de urgência são líderes que decidem conquistar os lugares difíceis. Quando a gente vê Josué, Caleb falando para Josué no verso 12, agora dá-me, pois, este monte. Monte, quando a gente pensa em monte, são lugares altos, não é verdade? E o acesso para os lugares altos não é um acesso fácil. Você tem que escalar, você tem que ter saúde adequada, você tem que ter energia adequada, você tem que ter treino adequado para poder subir uma montanha. Eu estive lendo, estudando um pouco sobre Cabo Verde, e eu vi que algumas das ilhas que compõem Cabo Verde, algumas das 10 ilhas que compõem Cabo Verde, são muito visitadas por turistas para fazer hike, para fazer caminhada, para escalar alguns montes, porque tem montes vulcânicos em algumas das ilhas de Cabo Verde, não é verdade? Então, para que esse povo tenha condições de praticar esse tipo de esporte, eles têm que fazer treino de respiração e eles têm que fazer treino físico, porque envolve uso da musculatura. Minha gente, para conquistar lugares difíceis, nós precisamos de treino. Então, Caleb nos ensina que líderes para tempo de urgência não ficam esperando a urgência chegar, eles se preparam para que os atletas, para que os turistas que vão fazer hike nas ilhas de Cabo Verde, eles tenham sucesso no seu tempo de, de recreação, no seu tempo de viagem. Eles precisam treinar antes de chegar em Cabo Verde, eles já precisam chegar em Cabo Verde treinados. Não adianta eles só irem numa loja de equipamento de esporte e comprar todo equipamento e não aprender como usar esse equipamento. Como é que coloca no corpo? Como é que usa? Como é que eu uso isso para guinchar uma parte do monte, me apoiar nele para poder subir esse monte? Então, existe preparo, existe um trabalho físico, de musculatura, de respiração. Então, a pergunta que cabe para nós fazermos aqui é: nós queremos conquistar coisas com o Senhor? Nós queremos conquistar áreas de influência da sociedade com o Senhor. Mas qual o nosso preparo? De que maneira nós estamos nos preparando para isso? Caleb foi um homem que se preparou para o momento da conquista. Quando ele chega para Josué e pede, me dá esse monte, que Deus havia falado desse monte, sobre esse monte, a meu respeito, eu estou preparado para conquistar esse monte. O que Caleb estava dizendo é, eu estou preparado para conquistar os lugares difíceis. A Patrícia fez a EPOL, a Escola de Projetos e de Liderança, junto com o Celso, lá em Contagem. Foi isso, Patrícia? Sim. Eu fiz alguns anos antes. E antes de mim, hoje ele não está mais no Brasil, ele é parte de uma base lá na Itália, mas um dos nossos líderes que começou a base de São Paulo, o Beto Tavares, quando estava fazendo a EPOL dele, a Escola de Projetos para Obreiros e Líderes,
quando ele estava na preparação do projeto dele, e a gente sabe que é um tempo desafiador também, né, Patrícia? Colocar no papel, colocar por escrito aquilo que você quer executar na prática, são dois universos completamente diferentes, né? Para alguns é mais fácil a ação e para outros é mais fácil a teorização da ação. Então, a gente tinha nessa escola o desafio de colocar no papel aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração como projeto ministerial. Só que antes da minha geração, antes da geração de Patrícia e Celso, daquele grupo se reunir para a escola, outros grupos haviam se reunido. E o Beto Tavares participou de uma das primeiras escolas de projeto para obreiros e líderes do Brasil com o Jimmy Steyer. E ele virou para o Jimmy em um determinado momento da escola e falou assim: "O Jimmy, fazer esse projeto é um negócio muito difícil. A cabeça da gente parece que vai explodir em alguns momentos. É muito difícil, Jimmy." E o Jimmy Stein, com sua sabedoria e aculturação mineira, virou para Beto Tavares e falou assim: "Beto, todas as coisas fáceis do mundo já foram feitas. Só ficaram as coisas difíceis. E nós precisamos fazer essas coisas difíceis que ficaram para serem feitas. Ou seja, não tem jeito, você vai precisar fazer isso." E Caleb entendeu essa lição, que conquistas de lugares difíceis só são possíveis se nós dependermos de Deus. Mas, de fato, nós precisamos de líderes para esses últimos dias que estejam decididos a conquistar os lugares difíceis, que não tomem a vida de maneira leve, que não tomem o estabelecimento do reino de Deus na terra de maneira leve. Então, Caleb nos ensina isso também. Caleb nos ensina sobre líderes para tempos de urgência precisam estar decididos a eliminar os gigantes da terra. E eles fazem isso com obediência e com temor ao Senhor e não com estratégias humanas. Então, líderes com coração semelhante ao de Caleb são líderes decididos a eliminar os gigantes da terra, na obediência, baseados na obediência e no temor do Senhor, e não em estratégias humanas. Quando a gente lê o verso 12 ainda, na segunda parte, Caleb fala assim: "O Senhor porventura será comigo para desapossar os gigantes, né, os anaquins, como ele prometeu." Então, as nossas vitórias, as conquistas dos lugares difíceis, a eliminação dos gigantes, não tem a ver com a nossa capacidade de estabelecer e de usar e elaborar estratégias humanas. Tem a ver o quanto nós estamos dispostos a obedecer à direção do Senhor e o quanto nós estamos dispostos a abraçar, a perseverar e continuar crendo e confiando nas promessas do Senhor. É claro que no meio disso ele vai nos ensinar, no processo da perseverança, ele vai nos ensinar o como conquistar os lugares difíceis, como eliminar os gigantes. Mas isso tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor e não com a nossa capacidade cognitiva, mental de ter grandes ideias e grandes projetos. Então, Caleb nos ensina isso. Um homem que decidiu eliminar os gigantes da terra, porque cada um de nós lidamos com os nossos próprios Golias, não é verdade? Davi venceu o seu Golias da forma mais improvável possível, enfiando uma pedra no meio da testa dele. Você imagina um jovem naquele momento lá pelos seus
17 para 18 anos, no máximo, vencendo um gigante, não só gigante, mas um guerreiro experimentado em guerras. Israel não era a primeira nação que Golias estava lutando contra, era um gigante, era um guerreiro que tinha vitórias acumuladas, ser vencido por um adolescente sem experiência de guerra, com a pedra na testa. Foi a forma mais improvável de se vencer um gigante. E é dessa maneira, quando nós temos uma jornada com o Senhor, quando nós temos um relacionamento com o Senhor, Ele nos dá ideias, Ele nos dá criatividade, Ele nos dá estratégias que nunca foram usadas anteriormente. A criatividade está não na nossa imaginação, mas no quanto nós estamos perto do Senhor e Ele é capaz de derramar sobre a nossa mente ideias que nunca foram exploradas, ideias que nunca foram elaboradas. E assim a gente tem pessoas fazendo coisas novas, inovadoras, co-criando com Deus em cada geração. Nós precisamos de líderes com um coração semelhante ao de Caleb nos nossos dias. Outra coisa que Caleb nos ensina é uma vida decidida a lembrar e a manter, como eu já disse lá no início, uma memória viva sobre o que Deus falou. Mas de que maneira isso, Ellen? Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu venho a me tornar, não tem a ver sobre ser quem eu sou. Essa é a profecia do momento, né? Se você abre seu Facebook, se você abre seu Instagram, se você abre seu TikTok, se você ouve os profetas pagãos dessa geração, o que eles estão dizendo para você, o que eles estão dizendo para a nossa juventude é: seja você mesmo e celebre quem você é. Vamos abrir um parêntese bíblico aqui. Cristo nos convidou para sermos como Ele é. É nisso que mora a nossa identidade. Para sermos quem nós somos de verdade, para sermos quem nós fomos criados para ser, nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus, porque a nossa rebelião lá no jardim nos roubou e machucou a nossa identidade. Nós não somos convidados por Deus a sermos quem nós somos. Para sermos quem nós fomos criados para ser, nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus. Então, quando a gente vê um homem decidido a viver em função do que Deus falou, ele simplesmente estava vivendo a plenitude da identidade dele. Caleb viveu a plenitude da identidade dele, porque ele viveu com a memória viva sobre o que Deus falou a respeito dele. O que Deus tem falado para você a seu respeito. Isso é o que define a sua identidade. Não é o que essa geração fala sobre quem você é ou quem você deve se tornar, mas quem Deus diz que você é. Essa é a sua verdadeira identidade. E é em função do que Deus fala que você precisa viver. É em função do que Deus falou e do que Deus fala a seu respeito que você precisa viver. E já caminhando para o final, Deus está levantando uma geração com um coração semelhante ao de Caleb, de líderes decididos a ter um coração firme no Senhor, para tocar as nações em obediência à voz do Senhor. Consegue ver a diferença? Nós não somos chamados para sermos conquistadores aventureiros. Nós não somos chamados para conquistar os lugares difíceis, eliminar os gigantes da terra de forma aventureira. Nós somos chamados a caminhar com o Senhor, ter um coração firme no Senhor e, a partir disso, tocar nações. Cabo Verde é um arquipélago de ilhas, composto por 10 ilhas, 9 delas habitadas.
O que Deus tem falado com você a respeito das ilhas que compõem o arquipélago que são o teu país? Como tocar as ilhas aonde vocês ainda não chegaram? Como tocar as ilhas aonde o evangelho não foi estabelecido como estilo de vida de seus moradores? Como tocar as outras ilhas, os outros grupos étnicos de Cabo Verde, de forma que o reino de Deus seja estabelecido na mente e no coração dessas pessoas? Quem sabe como isso deve acontecer é o Senhor. Então, nós precisamos ter o coração firme não para grandes conquistas, mas precisamos ter o coração firme no Senhor, porque Ele é o Rei que estabelece o seu reino na terra. Nós não somos chamados para uma vida aventureira que conquista territórios em nome do Senhor. Nós somos convidados a ter um coração firme no Senhor e Ele nos lidera para a conquista de territórios na mente e no coração de pessoas, para que elas venham fazer parte do seu reino. Como fazemos isso? Temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, perseverando no que Deus diz. Isso é muito claro, tanto na vida de Josué, como na vida de Caleb. É como se Caleb vivesse em outra tribo, fazendo exatamente a mesma coisa que Josué estava fazendo por toda a nação. Caleb estava sendo esse tipo de líder para o seu povo. E por último, mas não menos importante, na verdade é o meu ponto alto para a gente concluir a nossa reflexão hoje. Deus precisa de líderes cheios do Espírito Santo, que vivam para o Rei, que esperam pela volta do Rei. E aqui a gente está falando do nosso Rei Jesus. Nós precisamos de líderes que vivam para o Rei, que esperam pela volta do Rei. E enquanto esperam pela volta do Rei, servem ao seu Rei, servindo a quem o Rei ama. Conseguem ver a construção aqui, uma coisa ligada à outra? Josué viveu em função do rei da nação de Israel, porque Deus, quando se propõe a ser o Deus de Israel, do povo de Israel, ele está se propondo a ser o rei dessa nação. E essa nação precisava ter o compromisso de viver para esse rei e se submeter a esse rei. Então, o que a gente vê no livro de Deuteronômio é como se fosse um contrato. Deus se dispondo a ser o rei da nação e Israel se dispondo a ser a nação desse rei. Então, ali se estabeleceu um compromisso que a gente passa a chamar de aliança. E essa aliança é renovada lá no final do livro de Josué, no capítulo 24. Antes de entrar na terra prometida, Josué faz com que todo o povo de Israel reafirmem essa aliança. É isso mesmo que vocês querem? Vocês vão entrar nessa terra para que Deus seja o seu rei e vocês sejam súditos desse rei. É Deus, é Jeová que vocês vão querer como rei da terra que vocês estão entrando, porque ele prometeu dar essa terra para Abraão, Isaque e Jacó e faria de seus descendentes o seu povo. É isso que Deus está dizendo. Vocês estão ainda decididos de que Deus seja o seu rei e vocês vão ser o povo desse rei? E a mesma pergunta nos é feita hoje. Quem tem sido o rei da nossa vida? Nós mesmos? Ou o Deus das Escrituras? Quem lidera a nossa vida? O nosso ego? A nossa vontade? Ou o Deus que nos tirou do Egito e nos trouxe para esse lugar de descanso, para esse lugar de repouso, que é a própria pessoa de Jesus, para que através dele e na nossa vida se estabeleça o reino de Deus entre os homens, entre os povos da terra. Então, nós precisamos ser líderes decididos a ser cheios do Espírito Santo
que vivem para o rei, que esperam pela volta do rei, e que, enquanto esperam pela volta do rei, servem o rei, servindo aqueles a quem o rei ama. É dessa maneira que Caleb decidiu viver a vida dele. E para a gente terminar, a Patrícia não me disse quanto tempo esse café com Jesus durava. Daqui a pouco vira almoço, almoço com Jesus. E para terminar, quando a gente pensa no Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a unção, é o azeite de oliva, que era derramado tanto sobre profetas, quando Deus ungia profetas, e também sobre os reis, quando Deus ungia um rei. Mas antes disso tudo acontecer, o azeite de oliva era usado para ungir os sacerdotes. Lembra? Quando Deus manda Moisés separar toda a tribo de Levi, e Arão, o irmão dele, é representante disso, e os filhos dele, e Moisés, debaixo de uma ordem muito clara da parte de Deus, unge Arão, os filhos dele e todos os filhos dali da tribo de Levi, para que eles fossem os sacerdotes. Então, quando a gente pensa em unção, né? A gente está pensando, quando a gente pensa em azeite, né? Quando a gente pensa nas figuras que o Espírito Santo assume no Velho Testamento e também no Novo, é a água, é o fogo, é o azeite de oliva. Aí lá no Novo Testamento a gente vê o Espírito Santo assumindo a forma de uma pomba que vem sobre Jesus quando ele é batizado. Então, o Espírito Santo se manifesta de várias maneiras, tanto no Velho como no Novo Testamento. E é bom a gente lembrar que o Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo é uma pessoa enviada a nós por Jesus Cristo para habitar dentro de nós como um selo, como a garantia de que agora nossa vida pertence ao Senhor, pertence ao Senhor Jesus, pertence ao Rei Jesus. Como é que a gente sabe que a nossa vida pertence a Ele? A partir do Espírito Santo morando em nós, vivendo em nós. Ele é uma pessoa com quem é possível ter relacionamento. Ele não é energia, uma fumaça, né? Que a gente pensa que pode respirar em algum momento e fica poderoso nos dons, poderoso de alguma maneira para falar em línguas. O Espírito Santo é uma pessoa com quem a gente pode se relacionar, e quando ele julga e avalia necessário, manifesta os dons, os seus atos sobrenaturais a partir de nós, através do que a gente chama de dons, que Paulo tão claramente nos explicou nas suas cartas, ou do fruto do Espírito, que Paulo também nos explica lá em Gálatas, que é a expressão desse Espírito Santo nas nossas atitudes, no nosso caráter. Mas há uma parábola que Jesus conta, e é com ela que eu quero encerrar o nosso tempo, falando sobre como é que a gente lida com esse azeite, como é que a gente lida com essa unção, como é que a gente lida com a pessoa do Espírito Santo na nossa pessoa, na nossa vida. E está lá em Mateus capítulo 25. Vamos abrir lá. Quem está com a Bíblia aí? É uma parábola muito famosa que as crianças amam fazer peça delas na igreja. É a parábola das 10 virgens, né? É chegado o tempo, é anunciado que o noivo vai chegar e essas virgens precisam estar preparadas para a chegada do noivo. Eu não sei você, mas já tem alguns anos que eu tenho vivido com a urgência do retorno do rei no meu coração. Eu não sei se eu vou ver Jesus voltar eu ainda estando viva, ou se eu vou ainda viver o descanso no Senhor para viver a ressurreição do corpo depois. Eu não sei se é a geração do meu filho que vai ver Jesus voltar, ou a dos meus netos, mas eu vivo com um senso de urgência muito grande, já tem alguns anos, sobre estar preparada para o retorno do rei. E essa parábola ensina a gente como estar preparada para esse encontro com o noivo, para esse encontro com o rei. E ela diz o seguinte: então a gente vai ler do verso 1 até o verso 13.
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para se encontrar com um noivo. 5 dentre elas eram loucas, insensatas, irresponsáveis, nécias, e outras 5 prudentes, responsáveis, diligentes. As irresponsáveis, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, as responsáveis, além das lâmpadas, levaram uma vasilha com azeite. Na verdade, vasilhas com azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E isso é um alerta aqui para a gente. Até os prudentes podem adormecer. É bom a gente lembrar disso, né? Até os prudentes podem adormecer. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao seu encontro! Então, todas elas se levantaram, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as irresponsáveis disseram às responsáveis: Dá do azeite de vocês para a gente, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as responsáveis responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Se a gente der do nosso azeite para vocês, todas nós vamos ficar sem luz nas nossas lâmpadas. Antes, vão até aos que vendem e comprem o azeite. Era isso que vocês tinham que ter feito antes de virem. E saindo as irresponsáveis para comprar, o noivo chegou. É assim que acontece. Não tem nada avisado, a gente tem que estar preparado. As que estavam apercebidas, antenadas, entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens irresponsáveis clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O que a gente vê aqui, minha gente? No meio daqueles que são chamados a encontrar com o noivo, tem aqueles que não conhecem o noivo, nunca conheceram o noivo e nunca foram conhecidos pelo noivo, porque nunca cultivaram um relacionamento com o noivo. Provavelmente a maioria aqui na sala são pessoas casadas, né? Eu sei que Patrícia não é, mas provavelmente alguns de vocês nessa sala são casados, já têm filhos. Nós não viemos de uma cultura muçulmana ou de culturas, principalmente na Ásia, no Oriente Médio, e até mesmo na Ásia, oriental, como China e algumas outras culturas, onde as pessoas são dadas, as mulheres são dadas em casamento a partir de contratos feitos por famílias. Então, a moça não conhece o rapaz não conhece a moça. E só se conhecem no dia do casamento. Eu conheci meu marido 1 ano antes da gente se casar. Ele era obreiro na minha base, então eu sabia com quem eu estava me casando no dia 8 de setembro de 2008, né? E eu estou falando conhecer no sentido de ver a pessoa, saber o nome dela, a identidade dela. Não estou falando conhecer no sentido bíblico, tá, gente? Só para deixar claro. Mas, enfim, a maioria de nós aqui vem de culturas onde a gente tem a oportunidade de saber com quem vai casar e até mesmo fazer parte da decisão e da escolha sobre com quem nós vamos nos casar. E aqui a gente vê o seguinte: lá no final, as noivas irresponsáveis, as virgens irresponsáveis, é dito sobre elas, o próprio noivo diz isso: Eu nunca te conheci. Você consegue imaginar isso? Você pensar ser noivo de uma pessoa que não te conhece?
por conta da falta de relacionamento? Essa era a realidade das virgens irresponsáveis. Mas o que eu quero enfatizar aqui para o final da nossa conversa é sobre as virgens responsáveis, as virgens chamadas de prudentes, nessa parábola, nessa história que Jesus está contando para seus discípulos, para sua audiência. Quando quando Jesus fala sobre essas virgens, ele fala sobre a condição delas. Eram mulheres, moças, que estavam vivendo em função de alguém que estava para chegar, de alguém com quem elas estavam de alguém para quem elas estavam se preparando para encontrar, não é verdade? Elas estavam esperando a vinda do noivo para se tornarem esposas desse noivo, para entrarem num relacionamento mais íntimo, eterno com esse noivo. Só que além da espera, elas se prepararam. O texto fala que elas não apenas pegaram o seu potinho com a lamparina, porque naquele tempo não tinha querosene, minha gente. Eles usavam azeite e colocavam um fiapo de algum tecido, como se fosse o nosso barbante de hoje, e botavam fogo. Então, o azeite ajudava a manter o fogo aceso. Vamos trazer isso para os nossos dias e fazendo uma comparação, vamos dizer assim, com o símbolo do Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo muitas vezes se manifestou no Velho Testamento, a capacitação dada pelo Espírito Santo no Velho Testamento, a partir do óleo da unção ou a partir do óleo do azeite. Estamos juntos nesse entendimento? Era assim que no Velho Testamento, muitas vezes a gente sabia que Deus estava capacitando alguém para alguma coisa, né? Para ser um sacerdote, para ser um profeta, para ser um rei. Era derramado um jarro inteiro de azeite na cabeça daquela pessoa. E isso mostrava para a audiência, para aqueles que estavam em volta, imprimia a seguinte mensagem: Deus está capacitando esta pessoa para executar essa determinada função, ou de sacerdote, ou de profeta, ou rei. Mas também houve um momento muito interessante que foi na construção do tabernáculo, onde Deus ungiu, onde Deus veio através do seu Espírito Santo sobre um grupo específico de pessoas que eram os artistas, os artesãos, né? E os capacitou para fazer as obras de artes que tornaram o tabernáculo não apenas um lugar de beleza. Quando as pessoas entravam dentro do tabernáculo e depois o templo construído por Salomão, a partir da orientação do pai Davi, também tinha a mesma ideia. Quando as pessoas entravam no tabernáculo, quando entravam no templo, imediatamente deveria vir à memória deles o ambiente do Jardim do Éden. Por isso a gente vê muitas obras em forma de romãs, de maçãs, de flores, de árvores. Tem toda uma construção de uma memória viva para que as pessoas vissem o tabernáculo e vissem o templo como lugar de comunhão com Deus, como era para ser o Jardim do Éden lá no início da história da humanidade. Pois bem, quando a gente chega aqui nessas virgens, a gente vê que elas entendem a necessidade de estar preparado para encontrar com o rei. O texto fala que as lamparinas delas estavam acesas, estavam cheias de óleo, e o verso 4 diz o seguinte: além delas estarem com as lâmpadas já acesas, o que elas fizeram? Elas tomaram outras vasilhas e levaram mais azeite junto com elas.
que a gente aprende com isso aqui, minha gente querida, de Cabo Verde, de outros lugares que estão ouvindo a gente? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e continuar buscando a plenitude do Espírito Santo para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser e fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se essas noivas prudentes, se essas noivas responsáveis tivessem levado apenas as suas lamparinas já acesas, cheias de azeite, o azeite delas iria ser consumido, como foi o azeite das noivas nécias, das noivas imprudentes. Quando elas caíram no sono, deram por si que todas elas estavam com um nível de azeite mais baixo. Não é verdade? O diálogo que acontece entre elas mostra que, além de todas elas terem dormido, então isso é um alerta para nós, até os prudentes podem cair no sono, as lâmpadas dela também estavam com um nível de azeite baixo. Então, o que ajudou elas continuarem com as suas lâmpadas acesas foram as vasilhas que elas carregaram para poder renovar o azeite que estava dentro da lamparina. O que a gente aprende com isso? Ficar acomodado no lugar de liderança para o qual Deus nos convida a participar com Ele não é suficiente. Nós precisamos muito mais do que simplesmente descansar nesse lugar de liderança. Nós precisamos da renovação do Espírito Santo constante na nossa vida, para que a gente seja capaz de ser o que o Rei nos chamou para ser, para que nós sejamos capazes de esperar pelo Rei e fazer com o Rei aquilo que ele nos chamou para fazer. É o Espírito Santo sendo renovado, a unção do Espírito sendo renovada na nossa vida, a comunhão com o Espírito nos enchendo diariamente, que nos ajuda a esperar de forma adequada pela volta do Rei. Então, quando a gente pensa nas nossas lamparinas, o que são as nossas lamparinas? É a nossa vida, é o nosso ministério, é aquilo que a gente carrega. Mas nós precisamos sermos cheios do azeite e também carregarmos nossas vasilhas cheias de azeite. O que é o azeite? É a unção do Espírito, é a pessoa do Espírito, é a plenitude do Espírito na nossa vida. Então, os líderes dos últimos dias que Deus está levantando precisam ser pessoas decididas a viver uma vida cheias do Espírito Santo. E que a gente tenha um pouco mais disso e que a gente tenha mais tempo de reflexão, que a gente tenha mais tempo de construção de entendimentos juntos no nosso workshop de liderança em Cabo Verde, que vai estar acontecendo a partir de maio, do iniciozinho de maio. A gente começa no dia, deixa eu ver, 27, 28, 29, dia 30 ainda de abril, porque é uma terça-feira, né? Isso, Patrícia? Dia 30 de abril começa o nosso workshop de liderança bíblica, baseados nos livros de Juízes, e com os Juízes a gente vai ter a perspectiva do que não ser como líder, e baseado também na carta que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é basicamente a última carta que Paulo escreveu, e a partir dessa carta a gente vai ter a perspectiva do que tipo de líder Deus nos chama a ser. Então vai ser um tempo bonito de construção, de ver o Espírito Santo vindo, nos ensinando junto como o corpo de Cristo, nos edificando, nos desafiando. Para alguns líderes vai ser um tempo de revisitar que tipo de líder Deus chamou você para ser,
Para líderes já experientes, talvez seja o momento de reconhecer, eu preciso transmitir essa unção que Deus me deu para uma nova geração, impart essa unção que Deus nos deu, e para outros é início de carreira, vai ser a unção para começar uma carreira naquilo que Deus está te chamando para ser, e fazer com Ele vai ser um prazer servir vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê um coração semelhante ao de Caleb. Amém, Eli. Obrigado. Tati, é com você. Tati agora vai fazer todos os resumos agora. Bora, Tati, pode ficar à vontade. Tarefa. Gente, tarefa, você não pode pedir da pessoa cumprir, não, viu? Vai lá, Tati, pode dar tarefa e divulgue. E divulga o livro, Tati. Glória a Deus, viu? Palavra poderosa. Do Café com Jesus nós também temos tarefa. E as tarefas desse ano é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, ao nosso próximo como a nós mesmos, é mandamento, o Senhor nos deu. E a terceira tarefa, o Senhor nos manda ajudar alguém, ajudar o próximo. Então, de que forma eu posso abençoar o meu irmão neste dia? Como é que eu posso abençoar? O Senhor vai lhe direcionar. Às vezes, um abraço é uma bênção, um bom dia é uma forma de estar abençoando. Então, Deus continue nos abençoando de forma poderosa. E vamos divulgar, meu. Gente, eu vou ter que falar como eu falo todos os dias. Vamos lá. Página de um livro muito bom, porque o livro ele não é bom, ele é muito bom. Aqui nós tivemos hoje a oportunidade, né, de ouvir ele falar um pouco desse workshop que vai acontecer aí em Cabo Verde. E o livro ele retrata histórias, né, e milagres vivenciados por missionários brasileiros ao redor do mundo. A cada história que a gente lê, palavras ela gera imagem. E a gente sente, né? A gente vive essas experiências do cuidado de Deus. A gente vive a palavra quando diz que no mundo nós teríamos aflições, mas precisamos ter o bom ânimo. Então a gente vai vivendo a palavra. Então recomende, presenteie, adquira, deseje ter esse livro. E eu divulgo, viu? Ele vou abrir, parece que eu falo que é páginas de um livro muito bom, porque ele não é só bom, ele é muito bom. E a cada história que eu leio, eu vivo e eu cresço e eu aprendo. Então, Deus continue te abençoando de forma Eu poderosa. te dou essa permissão poética de mudar o título do livro. Amém. Então, gente, Obrigada. Tá vendo? coisa boa. Não vai ser mais processada, gente. Eu já tirei todos os processos, já foram tirados, porque a autora do livro liberou para ela. Se a autora do livro liberou, quem sou eu para dizer mais nada? Tá liberado. Gente, Deus abençoe vocês. Deixa eu dar só um oi rapidinho, o pessoal que está ali no Facebook, rapidinho mesmo, que o nosso tempo já foi. Mas foi edificante, viu? Valeu. Jean, Deus abençoe. Silvia Letícia, Santina, Samara, Fernanda, Alexandra Guedes, Jefferson Dias, Edson, irmão Sibirino, Jegos, Rosa, Nancy, Tati tá aí, tá aqui também, Guilherme, Noah, que está fazendo aniversário hoje também. Deus derrame da graça sobre a vida de cada um de vocês. Beatriz também. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tenho novidade para vocês. Tenho novidade para vocês. Vamos lá. Quem quer participar do workshop daqui de Cabo Verde? Mesmo estando longe. Eu. Nós vamos abrir vaga pelo Zoom. Então, você que quer participar, vamos abrir essa vaga para você que. Para quem está aqui, tá bom, mas quem não vai poder, é uma coisa boa. Nós vamos abrir Viu vaga para aí, vocês. Francisco? Viu aí, Francisco? É cuidado de Deus. Eita glória! Então, vamos abrir para o pessoal. Agora entende. Badinho de pera, já vai, tio, que você vai agradecer. Badinho de pera, tchado. Vou avisar logo para Inhotes. Não abuse, não, Job. Para a modinha que está ali sim, na Cabo Verde, é em sala de aula. Só o povo que está louco hoje, que eu vou liberar para o Zoom. E também tem algumas pessoas, tem uma amiguinha minha lá ali que está ali com o Alberto, talvez o dela eu libere por causa do trabalho dela. Talvez, não vou pensar no caso dela. Então, tio Honório, se eu quiser agradecimento, não vou, Honório Fragato, não vou, meu velho. Talvez não. Sim. Sim. Bora, Honório. Amém. Amém. Que dizer? Que falar? Depois de uma explanação profunda de sabedoria, conhecimento e de amor para os nossos corações. Para esse grande desafio que se vai se colocar dentro de dias para as nossas vidas. E é uma felicidade. E que nós saibamos
aproveitar essas palavras de Ellen para nós edificarmos a nossa própria vida, a nossa própria comunhão com o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Ellen. Que Deus possa continuar a abençoar e venha rapidamente para nos ensinar o resto. Estou muito animada para ir, tio Honório, muito animada. Estou contando os dias. Eu estou pedindo a Deus que me dê o poder de memorizar tudo isso na minha idade e com as minhas doenças, mas só ouvir já fico maravilhado. Só ouvir. O resto do Espírito Santo de Deus fará. Obrigado, Ellen. Um abraço para a sua esposa e família. Amém. Deus, em nome de Ora, Jesus, em nome de Jesus, damos-te a graça, te louvamos pela vida da tua filha, a serva Ellen. Muito obrigado pelos alertas que ela traz em tempo para que nós nos preparemos para essa nova caminhada com Deus. Que o Senhor possa fazer de nós, de facto, líderes de confiança, líderes que buscam o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço as infinitas bênçãos sobre a vida de Ellen, sobre a vida de cada um de nós que está aqui no Facebook e no Zoom, principalmente aqueles que vão fazer a formação. Em nome de Jesus, eu oro e peço a tua bênção. Amém. 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 Obrigado, tio. E hoje, gente, 27 de março, gente, Dia da Mulher Cabo-Verdiana. Você, mulher cabo-verdiana, queremos parabenizar vocês pelo seu dia. Que o Senhor derrame da graça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Continue sendo essa mulher inspiradora que vocês são. Pense, gente, em suas mulheres de fibra, que eu me inspiro em muitas delas. Calma aí, muitas delas são assim. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês dia por dia. Vamos abrir nosso microfone, meu povo. Vamos para o parlamento. Deixa eu ir aqui para o parlamento. Cadê o parlamento aqui? Vamos lá, parlamento. Vamos lá, todo mundo. Sorria, porque Jesus está. Vivendo! E te alegra, porque Ele Ele te te ouve. Oh, glória! Ele te ouve, minha A gente só caiu aqui, mas já voltei. O Senhor nos vê, Ele nos ouve, Ele cuida de nós o tempo todo. Deus derrame da graça e amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta no Café com Jesus. Fica na paz e até amanhã. Até amanhã. Quarto de guerra. Hoje é quarta. Minha gente, desculpe, hoje é quarta-feira. Minha gente, vigia, esse povo é empolgado demais. Hoje é quarta-feira, não podemos esquecer, quarto de guerra. Em orar, colocar a sua vida, a vida da sua família diante do Senhor Jesus. Agora eu sinto muito, não vou poder estar, porque agora na base, dia de quarta-feira, tem culto. Então, para quem não tem culto, só relembrando também, só participe do quarto de guerra, quem não tiver culto na igreja. Quem tem culto na igreja, vai cultuar, lugar de crente é na igreja. Agora, quando não tem culto na igreja, o crente vem por online para divulgar a palavra, porque a palavra de Deus tem que ser divulgada em tempo e fora de tempo. Então, fica na paz, um dia de graça e renovo do Senhor para todos nós.